Um bom dia a todos. Hoje é 4 de março de 2026, quarta-feira. Agora é 7h34 da manhã. Um bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Então, um bom dia para cada um. Deus abençoe. Vamos trazer a mensagem O Sobrenatural do nosso profeta William Marlon Brana, parte 7, dando continuidade à mensagem, né? Esses dias aí eu trouxe alguns assuntos do meu dia a dia, né? E agora nós vamos dar continuidade. Vamos esperar as pessoas chegar. Acabei de ligar agora, estou ao vivo, né? Iniciei a live tem pouco tempo, então vamos aguardar as pessoas chegarem. Lúcio Rogério, bom dia. Rayane, bom dia. Perry D, bom dia. Amor próprio. Amor próprio. Você tem que ter amor próprio. Isso mesmo. Se você não amar você, quem vai amar você, né? Tomara que isso não seja só um título, mas que a pessoa possa realmente ter essa consciência e viver. Porque o que mais tem hoje em dia é pessoas que escrevem a isso e aquilo, e na hora que você vai ver, a pessoa não pratica o que ela escreve. Lembra, pessoal? Se ela praticar o que ela está escrevendo, Deus abençoe ela. Cristal Bruna, amor próprio. Porque tem pessoas que você tem que ficar dando tapinha nas costas dela para elevar ela, não. Aparecida Elias, Dedim participa, Edmar Vieira, João, bom dia João, Deus abençoe. Tá, eu e a Branquinha aqui. A Branquinha tem hora que ela não quer vir. Hoje ela quer vir, né, Branca? Ela já foi lá. Gente, eu, graças a Deus, eu tenho uns bichinhos muito abençoados. Francis Pérez, Francis Barre, Rosimar Dessa Moreira, Tadeu, Luciana, Cristina, Jomar Francisco, Edna, sei lá, Lucy, Andréia Soares, Luciano Rodrigo, Luciano, Deus abençoe, José Loache, José Benedito, bom dia. Branco Freitas, Fabiana, Marlene Melo e Maria Canga, Célia. Então, não vou falar mais nome não, tá? Mas eu tô falando aqui dos meus bichinhos, graças a Deus eu sou muito feliz com meus bichinhos. Eu não tenho filho ainda, vocês sabem que eu tô no processo de adoção. Mas eu sempre gostei de bicho. E gosto. Eu sou assumido que eu gosto de bicho. Charla Martins, Sandra. E aí, eu tenho o meu cachorro que é o Dange, um cachorro dálmata. Eu tenho o meu gatinho Fez, que é um preto macho. E tenho essa branca que tá comigo aqui. Todos eu gosto deles demais. Cada um tem uma personalidade, né? E o meu gatinho preto, ele fazia o que a branca fazia. Ele era mais novo que ela. Eu saía e ficava me esperando eu voltar. Hoje ele não tá esperando muito não. Mas gato macho, ele é mais largado mesmo. Mas ele fazia isso, tá? Toda hora que eu chego para almoçar, ele tá me esperando também.
A branca, vocês têm que ver essa branquinha aqui, como que ela é um chiclete comigo, gente. Porque tem hora que eu não tenho pessoas para fazer gravação. Tinha que ter alguém para estar gravando. Tivesse um jeito de ter alguma coisa gravando na hora que eu chego, ela fica lá no portão esperando eu chegar, gente. Vocês têm que ver. Ontem à noite, eu fui buscar minha irmã. Eu busco a minha irmã às vezes no trabalho, meia-noite, né? Fui lá buscar minha irmã. E aí eu comecei a vestir a roupa, eu não sei, você já sabe que você vai sair. Eu não sei explicar a vocês. Ela já sabe que eu vou sair. Aí ela vai lá, me rodia lá no sofá um pouquinho, sobe em mim, fica lá um pouquinho. Aí eu saio. O povo tem essa mania de falar que gato é preguiçoso. Eu posso até concordar que realmente o cachorro é mais motivado que o gato. Concordo. Mas eu não sei te explicar por um motivo algum que meus gatos não é preguiçoso. Os meus não. Eles falam que gato não gosta de pegar chuva, realmente. Mas os meus pegam chuva. Os meus gatos podem estar chovendo o que for, eles vão ao encontro de mim. Eu não sei explicar a vocês, Maurício. Aí eu comecei a trocar de roupa, tal, fui subir a escada. Eu tenho que subir a escada para mim ir lá pegar minha moto que fica na garagem em cima. Eu moro embaixo, a minha garagem é em cima. Na hora que eu já aprontei, que eu já começo a subir, ela já tá lá na escada, no final da escada, me esperando, gente. Olhando para mim. Aí eu ligo a moto, vou embora, né? Fui lá buscar minha irmã. Na hora que eu volto, ela tá lá no portão me esperando, gente. E é uma gata. E o povo fala que é só cachorro. Não é, não. Não é só com cachorro. Eu acredito que o cachorro, sim, é mais fiel a essas coisas assim tal. A maioria dos gatos é preguiçoso, não quer sair, ficar só dentro de casa? Pode ser. Mas eu não sei explicar. Os meus é diferenciado. Essa minha gatinha aqui, você tem que ver, filho. Aí aí eu falo, ô Branca, sei lá o que que tem. Ela vai, espera eu descer da minha moto, começar a descer a escada, ela vai e desce comigo. Desce comigo, vem e fica comigo. Então eu não sei explicar vocês. Eu sei que eu gosto de bicho. Sempre gostei. E meus bichinhos é tudo agarrado comigo. Eu não sei explicar por quê. Não sei. Mas se alguém souber explicar aí, fala. Aqui, ó. Tá agarrada comigo aqui, ó. Vocês acham que eu falo mentira? Eu vou mostrar vocês. Aqui, ó. Vou virar essa câmera aqui. Aqui, ó. Vou falar com vocês aqui, ó. Tá agarrada comigo aqui, ó. Aqui, ó. Sobe no meu colo, ó. Olha você ver. Ela gosta de participar da live, né, Branca? Então é só para vocês verem que eu não tive filho, sou doido para ter filho, mas de uma forma ou de outra, Deus retribui. Não estou falando que o bicho substitui o filho, não, tá? Senão alguém vai tomar outro conceito aí. Não substitui, não. Mas eu, como sempre gostei, eu não sei, é uma forma de retribuir talvez a falta de eu não ter filho, né? Então, por mais que eu não tenha filho, a minha casa não é uma casa assim, parecendo cemitério, não. A minha casa, graças a Deus, tem o Espírito Santo e meus bichos alegam o ambiente. Porque o que eu fico pensando é o seguinte: tem pessoa que fala, eu gosto de morar sozinho. Tudo bem, você pode até gostar de morar sozinho. Mas o que faz o ambiente são pessoas. Que adianta você ficar nessa casa sozinha sua aí e depois você chegar e ficar só você e a solidão? Eu falo a verdade, eu não sirvo para morar sozinho, não. Não sirvo. De jeito nenhum. Eu gosto de comunicar com pessoas, ver pessoas. Se eu puder ver cara a cara, conversar cara a cara, aí eu converso. A internet é uma forma de eu aproximar de vocês aí. Mas o bom mesmo é você estar pessoalmente com a pessoa.
contato, e isso está acabando, tá? Então vamos lá, que eu já estou conversando até demais e não cheguei na mensagem até agora. Mas vocês vão acostumar comigo devagarzinho aí, que eu sou assim. Às vezes eu quero conversar com vocês, né? Falar as coisas, né? Então vamos lá, vamos orar, né? E sempre eu canto, somente crer, tudo é possível, para trazer a mensagem, né? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, numa quarta-feira, eu peço, Senhor, que o Senhor esteja aqui presente, nos ajudando a trazer a Tua palavra. Nos revela a Tua mensagem através da vida do nosso profeta, contando a história dele, mostrando para nós tudo que o Senhor predestinou para os seus filhos, através de um homem que tinha fraqueza, debilidade, que passou todos os problemas como a gente passou aqui. E através da mensagem dele a gente possa melhorar cada dia mais espiritualmente. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então. Então eu estou na página, deixa eu ver qual, e essa é a parte 7 do sobrenatural do nosso profeta William Marion Branham. Então eu estou aqui na parte da continuidade 92. E a Branca está comigo aqui. Se vocês acham que a Branca sai, ela está comigo, né, Branquinha? Às vezes ela sai, mas hoje ela não quer sair. Eu gosto muito da minha gatinha, né, Branca? Ela sabe disso que eu gosto dela. E ela é muito carinhosa, gente. Ela é carinhosa demais. Que ele coloque-se seu nome no registro da igreja e dariam a ele uma carta de aceitação. Os luteranos queriam que ele frequentasse as aulas de confirmação. Os católicos disseram que ele precisava reconhecer o Papa como o supremo autoridade de Deus na terra e frequentar a missa todo domingo. O adventista do sétimo dia, a ele que precisava observar o sábado como dia sabático. Cada igreja fazia sentir que tinha o monopólio da verdade e excluía as demais. Billy não sabia o que fazer. Ele não tinha ideia de onde encontrar Deus. Então pensou. Então ele estava aqui com 20 anos e agora que o nosso profeta vai começar a querer a conhecer Deus. Até os seus 20 anos, ele tinha... Deus deu o dom para ele de ser profeta, de ter visões, essas coisas. Ele nasceu sob uma aurora, mas até então, aos seus 20 anos, ele não queria saber nada de Deus. Então Deus apertou ele. E ele teve uma doença muito terrível, através do boxe, levou tantas pancadas, que ele ficou entre a vida e a morte. Então ele prometeu a Deus que se ele saísse vivo daqui, ele ia dedicar a vida dele a Deus. Porém, ele não sabia onde ele ia frequentar, qual igreja, que lugar que ele ia achar Deus. Cada igreja fazia sentir que tinha o monopólio da verdade e excluía as demais. Billy não sabia o que fazer. Ele não tinha ideia de onde encontrar Deus. Eu não sei se você tem essa mesma percepção aí que o nosso profeta teve aos 20 anos. Você tem ideia onde você vai encontrar Deus?
Ele estava com esse pensamento. Todos nós deveríamos passar pelo menos no início. Por isso, para a gente ter uma resposta. Então, pessoal, sabe de uma coisa? Eu o vejo na natureza. Penso que irei falar com ele na floresta. Ele foi até um dos seus pontos favoritos de caça, mas isso não o ajudou. Ele não sabia o que dizer. E sentiu que era uma tolice falar como parecia não haver ninguém para ouvir. Então teve uma ideia. Por que não escrever uma carta para Deus? Isso pareceu um bom plano. Então escreveu. Querido Deus, querido Senhor, eu sei que tu passas por esses caminhos, porque sempre venho aqui caçar esquilo e eu sei que tu passas por aqui. Eu te desejo. Virias falar comigo algum dia? Quero lhe dizer algo. Billy Branham. Então ele escreveu uma carta. Pretendo esta carta a uma árvore. Billy foi para casa, imaginando que ao redor mais tarde viria-se alguma coisa positiva havia sacudido. Mas no dia seguinte ele teve alguma dúvida, pensando: agora, espera um momento, eu nunca vi ninguém ali na árvore. Além disso, se Deus está em todos os lugares, então eu deveria ser capaz de alcançá-lo na cidade tão facilmente como no campo. Mas isso me traz novamente ao meu problema original. Eu quero falar com Deus, mas não sei como fazer isso. Ele foi ao velho celeiro de trás da casa, fechou a porta. Do lado de dentro do celeiro havia umidade de chuva que havia caído. Lá dentro do celeiro havia umidade. Na noite anterior, ignorou a terra molhada. Billy ajoelhou-se ao lado de um Ford modelo D. Então ele se ajoelhou. Ele não sabia falar com Deus, mas ele se ajoelhou. As pessoas hoje em dia estão faltando se ajoelhar na presença de Deus. Eu não sei orar, não sei não. Ajoelha primeiro. Abaixa a sua crista, ajoelha. Só de você ajoelhar, você já está mostrando para Deus que você não é digno nem de falar com Ele. Abaixa, ajoelha. Sua mente estava ligada ao seu propósito, desesperado para falar com o seu Criador. Ele murmurou: agora, como faço isso? Muitas pessoas não sabem nem como vai falar com Deus. Tenho visto 4 pessoas orando e penso que eles colocam suas mãos assim. Ele juntou suas mãos e se pôs numa posição clássica de oração. Agora o que direi? Há alguma maneira que se deve fazer isso, e eu não sei como é. Ele decidiu que a única maneira que iria chegar a algum lugar era tentar e persistir. Querido Senhor, desejo que tu venhas e fale comigo, apenas por um momento. Eu quero dizer-te quão mal eu estou. Ele parou para ouvir o celeiro. Permaneceu completamente em silêncio. Talvez eu tenha que colocar minhas mãos assim. Ele entrelaçou seus cedos e tentou novamente. Querido Senhor, eu não sei exatamente como fazer isso, mas eu creio que tu entenderás, me ajudarás. Ele parou novamente para ouvir e nada. Nesta altura, seu autodomínio caiu por terra completamente. Lágrimas inundavam seus olhos, enquanto falava emocionalmente com o Senhor. Aqui, ó. Então, ele não sabia orar, ele não sabia como fazer isso, não era uma pessoa que
tinha dedicado a sua vida, mas ele já começou a desejar falar com Deus. Para começar, você tem que começar a desejar falar com Deus, mesmo que você não saiba. Ele se ajoelhou. Ele foi sincero com o Senhor, falou, eu não estou sabendo falar com o Senhor, mas eu preciso falar com o Senhor e preciso da sua presença. E no momento desse, na hora que ele foi olhar, já estava saindo lágrima no seu rosto. Isso significa que Deus já está atuando na pessoa. Você não vai ver Deus, mas ele já vai estar atuando em você. Porque começou a sair sentimento de dentro de você. Isso já te mostra que Deus já está ali, presente. Senhor, mesmo que tu não fales comigo, de qualquer forma, eu farei contigo. Senhor Deus, eu não estou bem. Estou envergonhado de mim mesmo, sentindo muito por ter sido negligente por todos esses anos. Então agora ele já está reconhecendo que ele ficou muitos anos sem estar na presença de Deus. E ele negligenciou a vontade de Deus. Deus já queria que ele estivesse na presença dele, ó, já faz tempo. E tem muitas pessoas que Deus está chamando, e ela está negligenciando. Mas ela não tem coragem de dobrar seu joelho, conversar com Deus e ser sincera. Que possamos fazer isso essa manhã. Sinto muito por ter sido negligente por todos esses anos, mas agora te desejo, por favor, venha e fale comigo. As pessoas não conversam com Deus. Não pede Deus para falar com elas. Se você não conversa com Deus, como que Deus vai estar presente com você para te ajudar a você resolver seus problemas? Todos nós temos problemas, mas nós precisamos conversar com Deus. Ele está disposto a nos ajudar, sim. Você não vai ver ele, não. Muitas vezes, talvez você nem vai sentir sensação, mas você tem que falar com o Senhor. De repente, seu corpo sentiu-se estranho. Quando ele abriu os olhos, ele levantou a cabeça. Um arrepio de medo percorreu na sua espinha. Flutualmente, na frente dele estava uma luz âmbar brilhante, formando uma cruz perfeita no ar. Do profundo da energia daquela luz veio uma voz, falando em uma linguagem que Billy nunca tinha ouvido antes. Então, isso desvaneceu. Billy permaneceu de joelhos, ofegante, paralisado e incapaz de mover. Finalmente, ele juntou forças para dizer: Senhor, eu não te entendo tua linguagem, mas eu penso que eu tenho que considerar que em algum lugar na cruz e meus pecados têm que ter sido colocados ali. Se tu me perdoas, então volte a falar na própria linguagem novamente. Se tu não podes falar minha linguagem, eu entenderei por isso. A cruz apareceu novamente, rapidamente, com intensidade e brilho. Billy fechou os olhos e estendeu os braços. Ele experimentou uma sensação peculiar, como se gotas mornas de chuvas estivessem caindo em seu corpo. De repente, ele sentiu-se livre, como uma carga de sentenças de libras tivesse. Então quer dizer que a oração dele, o reconhecimento dele de querer falar com Deus e reconhecer que ele foi insensato de não fazer a vontade de Deus orando, ele já sentiu leve. E muitas vezes as pessoas estão sentindo pesada, com carga, está achando que está carregando um burro de carga nas costas porque ela não ora. Ela não conversa com o Senhor. Senhor Deus,
Nessa manhã, Senhor, eu estou sentindo cansado. Estou sentindo como um burro de carga, Senhor, carregando pesos, compromisso nas minhas costas. Eu venho a Ti, Senhor, pedir que o Senhor arranque todo esse peso das minhas costas, que eu possa estar descansado no Senhor. O Senhor morreu na cruz para levar todos os nossos pecados. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então as pessoas precisam orar, falar com Deus. E por isso que as pessoas estão agitadas, corre para um lado, corre para o outro, e não encontra paz em lugar nenhum. Você tem que ter uma intimidade com o Senhor Jesus. O nosso profeta, sem saber falar com Deus, está nos ensinando aqui. Ninguém nasce sabendo fazer nada não, gente. Você tem que começar. Você tem que começar a falar com Deus. Fale com Deus de manhã, fale com Deus de noite. A oportunidade é agora. Fale com Deus. Eu não sei falar não, dobra seu joelho. Sido levantado de seu ombro. Quando ele abriu seus olhos, a luz se havia ido. Emocionado e transbordante, Billy saiu correndo do celeiro e irrompeu para dentro de casa. Assustada, sua mãe perguntou: Billy, o que há de errado? Está nervoso. Não, senhor, algo maravilhoso acabou de acontecer. Pode ser que a pessoa ache que você está nervoso, que você fica tão assustado, mas foi maravilhoso. Eu tive uma sensação maravilhosa na presença de Deus, mamãe. Eu não estou nervoso não, mamãe. Eu estou maravilhado com a presença do Senhor. Posso estar parecendo estar agitado, mas eu não estou não. Billy, o que há de errado? Está nervoso. O que? Eu não sei, mas simplesmente me senti tão bem. Voltou correndo para o lado de fora, procurando um meio de expressar sua alegria. Uma via ferrária passava por detrás de sua casa. Billy subiu ao térreo e desceu até a trilha. O trilho parando para um momento, então pulando no ar e batendo seus punhos, lutando com um oponente imaginário, desabafando seus sentimentos. Finalmente, ele havia encontrado a Deus na cruz do Jesus. Então, agora aqui ele encontrou Deus. Você deve falar assim, não, mas é difícil encontrar Deus. Ele também achava que era difícil. Ele achava que ele tinha que ir numa igreja de tal fulano, de ciclano, não. Ele encontrou Deus num selo, onde as galinhas fazem as suas necessidades, onde o chão é úmido, e ele se ajoelhou ali e orou a Deus. E você tem um quarto grande aí para você ajoelhar e você não ajoelha. Ali ele encontrou Deus. Ali ele teve intimidade com Deus. E muitas vezes as pessoas vão longe. Você precisa ter um pastor. Mas você encontra Deus todo dia, se você quiser, na sua casa. Basta você querer. Basta você querer. Finalmente havia encontrado Deus na cruz de Jesus Cristo. Poucos dias depois, ele disse: Billy, sonhei com você à noite passada. Eu ouvi em uma nuvem branca, pregando para todo mundo. Poucos dias, ela o disse, foi sua mãe que falou com ele. Então até a sua mãe já teve um sonho, pensando que ele estava pregando numa nuvem branca, mas isso é tudo verdade, tá? Isso aconteceu. Aquilo atingiu Billy de uma maneira muito peculiar, porque
Sua mãe quase não sonhava. Então Deus estava respondendo a oração do nosso profeta. Mas ele orou, mas ele buscou Deus sem saber buscar. E muitas pessoas falam que sabem buscar Deus, mas não começam. Capítulo 10, no seu primeiro texto de fé, 1932. No outono de 1932, William Marlon Brando estava verificando medidores elétricos de um dos lados de uma rua em New Albany, quando um carro estacionou atrás do caminhão da empresa. A porta do carro se abriu e uma bonita moça saiu dele. Seus cabelos negros brilhavam na luz do sol e seus olhos escuros pareciam luzir como uma chama interior. Uma olhada de relance em sua direção, e Billy desistiu da ideia de ficar solteiro. Então ele viu a moça e ele se interessou pela moça, ele queria ficar solteiro. Porque ele achava as moças muito peculiar, porque as moças fumavam, faziam coisas que ele não achava que era de Deus. A moça rejeitou as pegadas de seu vestido, apanhou um pacote de assento do carro e saiu caminhando. Billy começou a transpirar. Se ele não dissesse algo naquele exato momento, poderia nunca mais vê-la novamente. Ele tomou coragem. Como vai, senhora? Bonito dia, não é mesmo? A moça se virou e sorriu. Bonito, está esplêndido. Ela fez um movimento em círculo com a mão e disse, simplesmente, olhe para as árvores de bordo, todas amareladas e vermelhas, elas estão absolutamente belíssimas. Sim, penso que elas são. Belíssimas. Ele estava achando que estava belíssima. Meu nome é Billy Brando. Eu trabalho para o Departamento de Serviço Público e eu estava verificando esses medidores. Ela estendeu sua mão e disse, é uma satisfação conhecê-lo, Billy. Eu sou Hope Bruban, ou essa aqui que vai ser a esposa dele. Talvez você já tenha ouvido falar do meu pai, Charlie Brum. Ele é o chefe da via férrea. Não, eu acho que não o conheço. Você mora por aqui? Naquela casa bem ali. Ela apontou para uma casa subindo a rua. Billy sentiu que estava tentando algum processo. Ele não somente sabia seu nome, mas também sabia onde ela morava. Porém, aquilo não era suficiente. Ele continuou fazendo perguntas à Hope, procurando alguma desculpa para vê-la novamente. Enquanto ele indagava, ele soube que ela era uma cristã e que ela frequentava uma igreja batista, missionária local, na rua Walt, em Jeffersonville. Aquilo foi seu chute certeiro. Sabe, faz poucas semanas que sou um cristão e não vou a nenhuma igreja em particular. Talvez visite sua igreja no domingo e verei como me sinto. Eu guardarei um lugar para você. Então ele conseguiu fazer um encontro com a Hope, que foi, ela vai virar a esposa dele, tá, gente? Ela disse com um sorriso. Quando Billy chegou à igreja, no domingo seguinte, ele encontrou um assento vazio, esperando o lado de Hope, depois do culto. Ela conversou com ele por algum tempo antes que fosse para casa.
Alegre e simpática, esta moça de 19 anos de idade chamou a atenção dele, como nenhuma outra mulher que ele já houvesse encontrado. Havia algo animador sobre sua alegria e inocência, como uma irmã. Ela o atraía de volta à igreja, na rua, ao Walter, novamente, e novamente até que se tornasse habitual. Essa aqui é a futura esposa dele, ó, a Hope. Billy admitiu que a razão que escolheu a igreja batista missionária, entre outras igrejas na cidade, era simplesmente porque Hope Bruxas, o nome dela é Bruxa Hope, Brumash, ia lá. Contudo, ele logo desenvolveu um profundo respeito pelo seu pastor, o Dr. Roy Davis. Pregou que Deus não era melhor do que sua palavra e que um cristão não era melhor que sua fé na palavra de Deus. Uma fala que convenceu Billy como a absoluta verdade. O Dr. Davis constantemente exaltava sua congregação para crer na palavra de Deus de todo o coração e colocar a palavra em prática em suas vidas diárias. Além do mais, esse pastor parecia viver o que pregava. Isso é muito importante, a pessoa viver o que ela prega, não ficar só da boca para fora, né? Uma manhã na igreja, o Dr. Davis contou à igreja, contou uma história de como, quando ele era um jovem, havia certo infiel que confundia os propósitos da cruz por onde passava, indo à igreja, em igreja, desafiando a fé dos cristãos a testes severos. O Dr. Davis ouviu uma grande reunião em Memphis, no Tennessee, e o homem leu em Marcos capítulo 16, onde Jesus diz: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, o fiel colocou ácido sulfídrico em uma garrafa na plataforma e desafiou a audiência. Qualquer um de vocês aqui que se dizer cristão, Jesus disse que se vocês crerem, pode beber coisas mortíferas e não lhes farão dano algum. Agora, se esta é a palavra inspirada de Deus, então bebam esse ácido sulfúrico. Ele repetiu esse desafio várias vezes, criticando os cristãos pela falta de fé, exobando do propósito de Deus. O jovem Dr. Davis diz em um velho sacerdote metodista que estava sentado próximo a ele: se aquele infiel fizer esse desafio mais uma vez, eu subirei lá e beberei. O sacerdote tentou dissuadi-lo. Aquele homem está simplesmente tirando contra seu próprio cérebro. Deixe-o em paz, filho. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Davis estava determinado: não, eu não o tentarei. Em paz, e se eu morrer, irei ao céu, crendo na palavra de Deus. O infiel riu quando os cristãos
apenas se mexeram em seus assentos. O que há com vocês aí? Que crerem que Deus é tão... Você vê como que Satanás é. Ele foi na casa de Deus desafiar os cristãos. Você vê como é que Satanás é. Aqui a gente sempre vai estar combatendo as coisas espirituais. Aqui na terra onde você está vivendo, nós estamos vivendo, é uma luta constante nas coisas espirituais. Real, experimente este do sólido sulfúrico. O Dr. Davis andou com passos largos à plataforma, virou-se e falou à audiência com cerca de 3.000 pessoas. Eu tenho 25 anos de idade. Eu sou um ministro do Evangelho. Eu sei que meu Deus é capaz de me livrar desse ácido sulfúrico, mas se ele não o fizer, eu não permitirei esse infiel permanecer aqui e desafiar a palavra de Deus desta maneira. Ele apanhou o ácido sulfúrico e tomou tudo, sem sofrer nenhum mesmo uma dor ou efeito de enfermidade. Então ele pegou o evangelho com tal confiança que 1.500 pessoas dedicaram suas vidas a Jesus Cristo. Então aqui ó, pra você ver como que Satanás é. Ele foi lá combater as coisas de Deus na casa de Deus. Mas só que ele tinha um homem ali que tinha ali seus 20 e poucos anos. Que ele tinha uma fé sobrenatural. E ele tomou o ácido sulfúrico todo. Não foi só um gole, não. Ele tomou todo. A fé dele estava tão grande que ele estava disposto até morrer se Deus não curasse ele. Eu vou morrer com Deus, mas que eu vou tomar aquilo ali, vou provar para ele que eu não tenho medo da morte. Tomou o ácido sulfúrico todo e não deu dano nenhum a alguém, a ele. E ali converteu 1.500 pessoas. Porque aquilo dali não foi um conto de fada, não. Aquilo dali aconteceu de verdade. E muitas vezes Satanás está querendo testar a nossa fé. E como a palavra de Deus disse que se ele tomasse um veneno e ele não fazia dano nenhum a algum, e se você for um cristão verdadeiro e tiver uma fé suficiente, isso realmente acontece. E aconteceu. A palavra diz que acontece e acontece. Mas você tem que ter uma fé sobrenatural. E ele teve. E através da fé dele, ele converteu 1.500 pessoas. Satanás quis golpear o Senhor Jesus, mas de uma forma ou de outra, Jesus que golpeou Satanás. Enquanto Billy ouvia essa história, ele pensou que o sacerdote metodista tinha mostrando mais tenso que o jovem doutor Davis, porque teria alguém que provar a Deus. Não tinha Jesus dito sobre aqueles fariseus incrédulos: deixai-os ser um cego, guiar outro cego, ambos cairão no covado. Mas, apesar de Billy não concordar com o que o Dr. Davis havia feito, ele ainda admirava a fé do seu pastor. E quando aproximou a um homem com tal profundidade de convicção, inspirou Billy a ouvir com muita atenção a palavra de Deus. O primeiro corpo que Billy aprendeu na igreja foi ser como Jesus. Ser como Jesus. Na terra, eu desejo ser como ele, através de toda a jornada da vida, da terra à glória. Eu somente penso ser como ele. Aquilo se tomou uma constante oração no coração de Billy. Jesus, ajuda-me a ser como tu. Depois de ler o Novo Testamento pela segunda vez,
Billy permaneceu, percebeu que precisava ser batizado. Ele leu em Mateus 28, onde Jesus disse a Pedro e aos outros discípulos: ensinai toda a nação, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então ele leu em Atos capítulo 2, onde algumas semanas depois Pedro mandou as pessoas serem batizadas em nome do Senhor Jesus. Então ele não conhecia Deus. Depois ele fez uma oração, começou a aproximar de Deus. Depois ele foi buscando, lendo o Novo Testamento. E ele descobriu que ele precisava ser batizado. E as pessoas precisam chegar a esse ponto. Pareceu que Billy, se alguém soube que Jesus disse, dizer quando ele deu sua grande comissão. E ele devia ter sido Pedro, o restante dos discípulos. Então Billy pediu ao doutor David para batizá-lo, da mesma maneira que os apóstolos batizavam no livro de Apóstolos. Embora isso fosse contra a doutrina da Igreja Batista, missionária, o Dr. Davis sentiu-se obrigado. Billy foi batizado em nome do Senhor Jesus. Então o nosso profeta, ele pediu para ser batizado no nome do Senhor Jesus, que é o batismo correto, tá? Deus já deu essa revelação para o batismo correto é no nome do Senhor Jesus. Ele foi até o pastor dele e falou: eu quero ser batizado, mas só que eu quero ser batizado no nome do Senhor Jesus. E ele foi batizado no nome do Senhor Jesus. É o que todos devem ser batizados. Meses haviam se passado desde o seu acidente na empresa de gás de New Albans. A saúde de Billy tinha piorado ao invés de melhorar. Agora sua cabeça tremia, mesmo quando ele usava seus óculos. Você vê, o TikTok não está deixando eu terminar a tempo de tela diária. Você passou de 1 hora no TikTok, faça uma pausa. Você vê, pausou minha live, bicho. Sacanagem, bicho. TikTok tá difícil demais. Então, gente, agora sua cabeça tremia mesmo quando ele usava óculos. O acidente dele eu achei que fosse um negócio do boxe, mas o acidente dele eu acho que foi por causa de um vazamento de gás lá onde que ele trabalhava, gente. Eu acho que é isso. O estômago doía muitas vezes. Pensava ter suas regiões de cevada, de suco, de amêndoa. O mais alarmante de tudo é que ele podia sentir sua força e energia esvaziar-se lentamente por causa de sua dieta desequilibrada. Então ele estava com um problema no estômago dele lá. Mas agora ele tinha um novo medicamento, fé. Ele leu onde Jesus diz: e tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Então ele leu em Tiago 5, se alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salva o doente, e o Senhor o levantará. Esta era a sua resposta. Imediatamente depois desta leitura, Billy correu até a casa do Dr. Davis, pedindo ao presbítero que ungisse com óleo e orasse. Então, regozijando e reivindicando sua cura, ele voltou para casa. Aquela noite, no jantar, Billy colocou sua Bíblia sobre a mesa, anunciou sua cura.
e declarou que dali em diante ele comeria com os demais. Ele não podia comer nada, gente, só tomava sopa, no estado que ele chegou. Aflito por essa ideia, sua mãe o advertiu. Mesmo a sua mãe, porque estava com uma fé tão grande, gente, que ele falou, isso vai fazer mal comigo, mas eu tenho fé que eu vou ser curado. E ele não podia comer comida sólida, só sopa. E a própria mãe dele advertiu ele, mas a fé dele estava tão elevada que ele não importou. Billy, eu não me importo que você tenha uma religião, mas você sabe o que o médico disse, que uma boca de comida sólida tirará a sua vida. Olha o que a mãe dele falou com ele, tá? Que a mãe dele estava com medo porque o médico falou. Billy contestou, eu também sei o que Deus disse. Ele disse que eu estou curado. Pode orar. Nunca houve uma oração à mesa dos Branas antes. Charles não sabia o que fazer. Então simplesmente endireitou-se em sua cadeira. Ela olhou para seu filho com um ar de preocupação, porque ele nunca tinha orado lá dentro. Eles nunca tinham frequentado uma igreja. Mas a mãe dele sonhou que ele ia estar pregando, gente, uma nuvem. Só que ela ainda não era cristã, gente. Então, rompeu em lágrimas. Billy inclinou sua cabeça e orou. Deus, se eu morrer, irei para casa confiando em ti. Tua palavra diz que estou curado. Eu tenho que considerar o que o médico disse. Eu que tu disses. Então eu estou fazendo uma comparação em que o médico disse, se eu comer essa comida solta, eu morrerei. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu tenho que considerar a tua palavra. O Senhor disse que se eu cresce em tua palavra, eu seria curado. Então eu vou comer. Eu tenho tomado a palavra dos médicos por 1 ano e eu não tenho melhorado, Senhor. Realmente estou piorando. Eu não vou mais considerar o que o doutor disse. Eu vou considerar agora a tua palavra, Senhor. A minha fé está na tua palavra. Agora estou considerando o que tu disses. Por favor, abençoa esse alimento para com nossos corpos. Peço em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Empurrando para um lado o suco de ameixa, Billy serviu-se. Eu já li essa mensagem, agora que essa parte aqui eu já li. Eu estou lembrando aqui, você está achando, mesmo com essa fé, ele tomou, o estômago dele ruía de dor. Ele chorava no quarto dele sozinho, ele e Deus, crendo que ele ia ser curado, porque você não pode cair sua fé. Quando você crê numa cura, eu vou passar para vocês aí para elevar sua fé aí. Se você tiver com um desejo de se curar de qualquer coisa, mesmo que na mesma hora que você orou com a sua fé sincera, aquilo não acontecer, não descreia, continua crendo, fica fiel com Deus, você vai passar por problema, mas continua com a fé, que você vai ser curado. E aí ele ficava chorando lá no quarto, com dor, e não fazia barulho para a mãe dele não escutar, para a fé da mãe dele não cair também, que ela não era cristã. Presta atenção, como quando você chegar na presença de Deus, você tem que ser forte na sua fé. De feijão, cebolas e pão de milho, assim que o primeiro bocado tocou seu estômago, começou a voltar. Ele levou a mão à boca e então engoliu novamente. E voltou novamente, uma vez mais, e engoliu. Uma vez após ver seu estômago, protestava a invasão de comida sólida. O estômago dele rejeitava, vomitava,
deixando sua garganta e boca com acidez, mas Billy se recusou a dar atenção ao seu estômago. Tem vezes que até o seu corpo fala que você não pode fazer. Eu quero passar um segredo para vocês aqui, e eu vou ter que encerrar essa live, tá? Eu vou ter que encerrar essa live aqui, porque já não tenho hora mais, eu não tenho tempo mais. Se eu não passar, vai passar de 1 hora. Tem hora que seu corpo vai falar com você assim, ó, você chega numa certa idade, você não dá conta de caminhar. Você não consegue fazer isso. Mas se você olhar seu corpo, você não faz. Você nem levanta da cama. Então, para a gente viver, a gente tem que ter fé. Se você não tiver fé, que você levanta da cama, você não levanta. Então, Deus sempre vai estar trabalhando com a sua fé. E nós sempre vamos estar trabalhando com a fé de você aqui, ó, elevando a sua fé. E eu não sei qual que é o seu problema. Mas se você tiver fé em Deus, tudo é possível. Na minha oração sempre eu falo, tudo é possível naquele que crê. O propósito das minhas lives é levar Deus para a sua vida aí do outro lado. Elevar a sua fé. Eu quero elevar a sua fé. Que você possa ter uma fé como o nosso profeta. Ele não podia comer comida sólida. O próprio corpo dele rejeitava, ele vomitava, mas se ele ficasse naquela condição, ele ia morrer. Então ele tomou uma decisão de encontrar com Deus. E a fé dele salvou a vida dele. E que a sua fé possa salvar a sua vida. Creia nas coisas de Deus. As coisas de Deus a gente não se vê. Mas é uma fé que vai te ajudar muito. Deus te abençoe. Eu vou ser obrigado a encerrar a live. E depois nós vamos dar prosseguimento à próxima live. O sobrenatural do nosso profeta William Marlon Branco. Então, bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe. E aí eu revolto ali, naquele pedacinho só que eu li, eu vou voltar nele lá e dou continuidade. Sobrenatural, parte 7. Na próxima já vai ser parte 8. Deus abençoe vocês, tenham um bom dia, uma boa semana. Hoje é quarta-feira. Ame o próximo. Bom dia a todos. A minha esposa está aqui. Ama o próximo. Faça as coisas boas. Fala de Deus. As pessoas hoje estão com esses problemas depressivos, esses coisas, porque as pessoas não amam o próximo. As pessoas não buscam a Deus. Você tem que buscar a Deus em primeiro lugar também. E aí as outras coisas serão acrescentadas. Então, vou encerrar a live. Deus abençoe vocês aí.